Oi, gente, eu sou a Paty e hoje vamos falar de Casamento às Cegas Itália. Eu já vou começar dizendo que essa temporada ela foi muito gata. Eu acho, assim, cara, que se eu comparar essa temporada com a temporada do México, eu não sei qual que é a pior pra mim, sinceramente. Não sei. Fico aqui pensando, qual que eu tenho o troféu de framboesa de ouro? Não sei, mas eu vou colocar ainda a temporada do México. Não, ainda vou colocar a temporada da Itália. Vamos esperar assim terminar. Isso, ótimo. Vamos esperar terminar essa temporada para ganhar a framboesa de ouro para uma dessas duas, porque são as principais candidatas aí a framboesa de ouro das séries, porque é muito ruim. Desculpa, mas essa é a minha opinião. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não gostei. Eu achei as músicas ruins, pouca conexão entre os casais. Eu achei, assim, um lenga-lenga danado. Eu quase dormi se era assistindo. Foi, assim, bem penoso de assistir. Mas vamos aí tentar os 4 episódios para a gente consegue salvar aí alguma coisa aí dessa série. Bom, primeiro começando com a confusão entre Nicola, Karen, Ludovica e Ramos. Bom, nas cabines o Nicola estava bem dividido entre a Karen e a Ludovica. Uma, tipo assim, tinha um sentimento, acho que muito com a Ludovica, muito, eles se uniram muito por sentimento, assim, por pensarem parecidos. E com a Karen foi uma coisa mais assim, ter uma coisa de mulher forte, que eu acho que é o que atraía ele, né? Ela é bem forte, assim, a Karen, com as opiniões dela, o que ela mostrou, assim, na série, né? Não conheço ela pessoalmente, nem das redes sociais, nada. Só tudo que eu falo aqui é baseado no conteúdo que é mostrado na Netflix, né, nos episódios. E a gente sabe que os episódios são editados, então vamos ter isso aí em consideração. A moto passa aqui e mamma mia. Eu não sei se estou viajando. Onde eu moro é tão tranquilo, mas aqui tem muito barulho. Mas enfim. Ele e a Lulu criaram uma conexão por causa da tatuagem, né? Ambos têm uma tatuagem em homenagem aos avós. Com a Karen, assim, eles criaram uma conexão mais por causa de ambição, os dois trabalham bastante. Eu acho que é por a personalidade forte da Karen, assim, eu acho que atraiu um pouco isso aí. O Nicolas se atraiu um pouco por isso, assim, pela personalidade dela. E ela é uma brasileira, né? A Karen é a única brasileira do elenco que mora já na Itália, pelo que eu entendi, há muitos anos, né? Acho que ela mora em Roma há muitos anos. Aí tá, beleza, ele tava conversando ali com as duas e a Karen não tinha entendido ainda que ele estava conversando com as duas. Pra ela, ele também estava fechado com ela. Só que não, quando a Karen descobriu que a conexão, ele tinha uma conexão, uma outra conexão e uma conexão bem forte com a Ludovica, né, que eu vou chamar aqui de Ludo, ela ficou super decepcionada com ele, assim, tipo assim, deu pra ver, o mundo dela caiu, assim, ela ficou, cara, não acredito. Ela perguntou pra ele, né, e ele falou que estava bem indeciso sobre a conexão dele com a Ludo, porque estava vendo que a conexão dele estava crescendo. Então ela pediu, olha, antes de você, eu não quero mais falar com você, até você decidir aí o que você quer fazer, se você quer ficar comigo, se você quer ficar com ela, porque eu não quero ficar, né, nesse lenga-lenga. E aí, na minha opinião, aqui fica um pouco como. A gente sabe que é as cabines, todo mundo conversa com todo mundo, mas eu gostaria de saber que episódio, mais ou menos, né, que ela descobriu já que estava com. Que o Nicolas estava conversando com a Ludovica também. Porque, se eu não me engano, são 10 dias aí de cabines, então eu gostaria de saber mais ou menos aí qual foi o dia, assim, que ela descobriu. Porque acho que se chega um certo dia de cabine, você tem que decidir, né? Então, se ele demorou muito para tomar essa decisão, então eu concordo com a Karen, assim, de se afastar, porque quem lembra também do Jimmy, do rolo que deu entre o Jimmy, a Megan Fox do Paraguai e a outra menina, que eu não me lembro, Jess, que também ficaram nesse lenga-lenga-lenga-lenga, ele acabou deixando a Jess e ficou com a Megan, e aí no final a gente viu que não deu muito certo, assim, o rolo dos dois. Então, ninguém tem paciência de Jó aqui, né? Eu acho que ele não foi tão claro com ela antes sobre que estava tendo uma conexão com outra pessoa. Meio que deixou no ar, assim, e estava meio que dando certezas para ela, sendo que ele não estava com certeza. Então, achei até válida, assim, o que a Karen fez. Pô, vou dar uma freada aqui, porque tô sentindo mais segurança em você. E deu pra ver que ela ficou muito decepcionada, muito mesmo. Não sei, se você me falar assim, conversas profundas que ele teve com a Karen, que ele teve com a Ludovica, eu achei poucas, eu não achei as conversas assim tão profundas, sinceramente, do que foi mostrado na edição. Eu não sei se eles tinham conversado mais coisas, mas eu achei as conversas superficiais, sabe? Tanto do Nicolas com a Ludovica, quanto do Nicolas com a Karen.
sei lá, não senti assim que foi uma parada assim realmente que não importasse, sabe, pra falar sobre casamento. Eu, Patrícia, não achei nada uma conversa assim tão profunda. Foi uma coisinha assim meio superficial, na minha opinião, né? Enquanto isso, também a Ludovica estava dividida entre o Nicolas e o David, que é uma outra conexão que ela fez. Sobre a Ludovica e o David, eu gostei muito da conexão deles na cabine. Pareciam cada um muito divertido, rindo direto, bem conectado. Ambos são do sul da Itália, então isso foi legal, porque eles fizeram uma conexão aí, porque eles são duas pessoas do sul que vivem no norte, então eu achei legal a conexão que eles fizeram. E eu achei que a conexão deles foi crescendo, assim. E aí, quando o Nicolas descobre, né, que ele estava lá no espaço dos meninos, e ele descobre que a Ludovica estava conversando com ele e a conexão deles estava bem boa, assim, forte, ele ficou puto, ele fez uma cena de ciúmes. E eu achei totalmente desnecessário, porque eu pensei, cara, você é uma puta hipócrita, porque você não estava conversando com a Karen também? E agora a Ludovica não pode conversar com o Dave? Então, eu achei assim, desnecessário aquela ceninha dele. Pra mim, ele me perdeu na hora que ele ficou batendo na árvore de Natal. Aham. Eu não gosto muito desse tipo de atitude, então, tipo, não curti aí o que ele fez. E aí, nesse dia mesmo, quando ele vai falar pra ela, né, que ela tá conversando com o David, que ele não entende e tal, a Ludovica foi tomar a decisão de cortar com ele, assim. E aí ela comenta, né, que escolheu o David, e aí ela vai pro lado, ela termina com ele, fala que não vai dar certo entre eles e tal, ele fica perguntando por quê, por quê, por quê. Ela fala que não vai dar certo, aí ele bate na árvore e vai embora, e ela vai pro espaço conversar com as meninas. E aí, o que eu entendi da conversa dela com as meninas é que ela terminou com o Nicolas e escolheu o David porque ela achava que o Nicolas, por ser ex-jogador de futebol, o físico dele combinava mais com a Karen, porque a Karen ela é uma modelo, né, gente? Ela tem um físico aí do padrão, menina magrinha, alta, cabelo liso, enfim. Então, ela é muito padrãozinho, né? Então, na cabeça dela, o Nicola, por ele ser ex-jogador de futebol, ia se encaixar melhor com a Karen, porque os dois iam combinar assim fisicamente. Ela tinha medo de escolher o Nicola, e o Nicola, quando visse a Karen, não iria querer ficar com ela. Então, aqui eu preciso falar que, tipo, sim, eu sei, né? Percebi, assim, que a Lourdes sentiu uma insegurança muito grande e eu me senti muito, assim, nossa, que pena, né? Que ela teve esse pensamento, que ela se sentiu assim, que tanto que é importante a gente cuidar da nossa autoestima, porque, pô, de repente, ela deixou uma oportunidade passar e isso eu falo pra vida, né? Ela deixou uma oportunidade passar com medo de uma rejeição futura, assim, né? Mas ele não tinha visto nem você, Duvic, nem a Karen, né? Mas ela mesma tomou a decisão ali que achava que ele ia sentir isso. Então, para mim, eles não levaram em conta o próprio experimento, porque se o experimento é conexão emocional, ela estava decidindo por conexão de aspecto físico. Então, ela deixou uma oportunidade de passar uma coisa que ela queria naquele momento, com medo da rejeição dele. Então, muito louco, né? E aí, fico pensando, quantas oportunidades a gente deixa passar porque não se sente pronto, porque fica inseguro e tal, e quanto a gente nem tenta, né? Então, muito bom a gente cuidar, assim, da nossa autoestima, e perceber que a gente também deve seguir as oportunidades, as coisas que a gente quer, não deixar que o lance da autoestima interfira. É difícil, é um trabalho diário, mas sim, temos que fazer. Não pode deixar negligente não esse assunto, gente. Tem que tratar. Então, a Ludovica fecha com o David, os dois ficam juntos. E aí, quando o Nicola é rejeitado pela Ludovica, ele vai e volta com a Karen. E aí, quando ele pediu ela em casamento, ela deu um sim, gente, mas foi um sim, assim, nunca vi um sim de pedido de casamento tão triste, sem empolgação nenhuma. Em todas as temporadas do País, foi a primeira vez que um sim foi penoso, foi triste, pareceu assim, cheio de sem confiança, com medo, assim, sabe? Não senti segurança assim no sim da Karen. E aí eles se encontraram pessoalmente, né? Tanto Nicole e Karen quanto o Ludovic e Davi, foi tudo assim normal, não teve nada assim demais. Eles vão para a lua de mel, e na lua de mel, mesmo com a Karen ali, né? Os dois pareceram que conseguiram interagir bem, só que fora câmeras, né? Quando eles dão aquelas entrevistas, ele disse que queria conversar com a Ludovica. Então eu não vi assim, que a Karen falou, eu quero que eles se esforcem para conquistar minha confiança e tal. Eu não vi assim nenhum esforço dele para conquistar a Karen, para reconquistar assim, a confiança dela. Zero, assim. Para mim, ele só pediu a Karen mesmo para continuar no experimento. Gostei. E mais para frente, né, quando eles encontram com todo o grupo, né, que encontra todos os casais,
Ele chama a Ludwig chama ele para conversar, eles ficam conversando 30 minutos, e eu já não tinha gostado da atitude dele com a árvore de Natal, quem dirá agora, quando ele ficou tentando ali convencer a Ludovica, não. Ele não estava tentando convencer ela, ele estava dizendo que ela não estava sentindo aquilo. E aí eu fiquei pensando, né, senhor, como você sabe, se sabe como ela se sente? Só ela pode te dizer como ela se sente, ninguém, né? Você tá louco? Porque ele ficou querendo dizer que ela não sentia aquilo que ela estava dizendo. Ele tinha certeza que ela não gostava do Davi, que ela deveria ter escolhido ele. Não, que ela deveria escolher, não, que ela queria escolher ele, mas estava mentindo sobre isso, né? Ele ficou totalmente ali desnecessário, durou muito essa conversa deles ali, foi muito chato, muito infantil. Estava ali com o ego ferido porque não foi escolhido e ficou querendo que ela admitisse uma coisa que ela não estava sentindo. Então, totalmente cansativo essa narrativa. Aí a Lucy saiu da conversa, foi direto pra ficar com o David ali, dar um beijinho nele, os dois ficaram super de boa. E ela dizendo pra ele, o Nicolas, eu tô feliz com a minha escolha. E ele, não, você tá mentindo. Não, claro que não tá. Cara, não dá, né, Nicolas? Foi assim, penoso. Ele saiu da conversa, ele nem olhou pra Karen, ele nem buscou a Karen, ele não interagiu com a Karen. E a Karen meio que perguntou pra ele, né, como é que foi e tal. E ele ficou fugindo da conversa o tempo todo, falando que ia dormir no outro quarto, que ia dar briga e tal. E aí foi bem infantil, assim, a atitude dele, aí a Karen fica nervosa, ela sai, e aí termina o episódio, né? Na minha opinião, eu quero muito que a Karen caia fora do experimento, que ela nem vá para a segunda fase, porque, sinceramente, não vale a pena ela ir para a segunda fase, porque ele não está interessado nela. Sabe aquele filme, Ele Não Está Tão Afim de Você? Ele não está tão afim de você, Karen. Não vá para a segunda fase. E eu espero totalmente que ela não vá, que ela siga o caminho dela, porque o Nicolas não mostrou assim nada que fizesse eu pensar que ele está interessado nela, sabe? Parece mais uma coisa assim, ele ficou com o ego ferido, escolheu a Karen e continua ainda super indeciso entre ela. Sobre a Elisa e Alessandro. Bom, foi um casal jovem, bem divertido, assim. Eu gostei da vibe deles da cabine, acho que o único problema aí é a idade, né? Ela tem 30, ele tem 26. Mas, assim, não vi nenhuma conversa profunda entre os dois. A única coisa que foi meio que profunda foi que ele falou sobre a perda do pai dele, só que a edição não mostrou a reação da Elisa sobre esse assunto. E foi mais questão de brincadeirinha, assim, entre os dois, então foi um casal que eu não me conectei muito. E a Elisa da cabine estava achando ok, né? Só que quando teve o encontro deles pessoalmente, cara, foi uma cena, assim, muito engraçada. Deu pra ver que os dois estavam muito desconfortáveis, assim. E assim, cara, o beijo que ele deu nela, gente, o jeito como ele ficou segurando ela, agarrando ela, eu não achei assim nem sexy, nem delicado, nem bonito, nem nada. Eu achei assim totalmente desconfortável. Tipo, ele abraçava ela assim, ela tava com a cabeça aqui, ela não conseguia respirar. Ele beijava ela com aquela loucura toda ali, sabe? Ela quase caiu uma hora que ele foi beijar ele ali no primeiro encontro. Então eu achei assim demais. Eu acho que assim, ele se empolgou demais. E aí teve uma cena mais pra frente, que é quando eles vão na lua de mel, que os dois caem na piscina. Aí eu achei assim tudo muito fake. Sabe quando você acha que a pessoa tá fazendo coisas demais para ter tempo de tela? Não, não parece que é orgânico, não parece natural, parece uma coisa meio forçada. Então foi essa impressão que eu tive desse casal, principalmente mais das atitudes do menino, né? Que eu acho que é o Alessandro. Depois dessa cena da piscina ficou assim, parecendo que eles estão forçando, ele tá forçando demais para aparecer na tela, né? Então esse aqui é o casal que eu menos me conectei, menos gostei. Vamos pro próximo problema aí triângulo amoroso que teve, que foi sobre a Giovanni, Giorgia e a Gergana. Bom, o Giovanni ele estava conversando aí com a Georgia e a Gergana, mas deu para ver assim que ele estava envolvido com todas as meninas, né? Porque teve uma hora no áudio que as meninas falaram que ele falou e agiu da mesma forma com todas. Mesmo assim, a Giovanna, Georgia, mesmo assim, a Georgia e a Gergana continuaram falando com ele. Ele se conectou com a Georgia, porque os dois gostavam de andar a cavalo, e só. Não teve mais interação, porque nas cabines foi só discussão atrás de discussão, assim, tinha leveza, foi bem sem graça, assim, no entanto, que ela falava assim, ai, você se sentido tá falando pra mim não ficar com o Giovanni. Mas ela ficou insistindo em ficar com ele. Então, pra mim, então, gente, ouça sim a voz do interior que vocês têm o sexto sentido, muito importante. E aí, voltando aqui com a Gergana, ele também estava tendo uma conexão ali, só que no final ele acabou decidindo ficar com a Georgia.
E aí, quando ele contou para a Gergana, né, que ela queria ficar com ela deu um fecho nele, lindo, assim. Ela falou tudo que ela te queria falar, ela foi muito tranquila. Falou que ela tava puta, mas ela conseguiu falar tudo que ela queria falar, terminou com ele, foi bem elegante, assim. E eu penso no ponto de vista da Gergana, que foi um livramento para ela, porque ele tinha, assim, uns sinais, assim, bem nas cabines, assim, bem de cara, umas atitudes assim que eu não curti. Aí, então, quando ele terminou com a Gergana, ele optou ficar com a Georgia. E aí, na Georgia disse sim, eles foram pro face to face, né? Se conheciam pessoalmente, tinha zero química entre os dois. Não teve nada assim, que da hora. Não. E na lua de mel, um desconforto assim total, né? Aí, no final, eles decidiram ela dormir na cama e ele no sofá. Dava pra ver que a interação dos dois não rolava, os dois estavam super desconfortáveis assim juntos. E aí parece assim, na minha opinião, parece que não tem química entre os dois, só que a Georgia ainda tá vendo que vai ver se vai crescer a conexão entre os dois ou não. E no lado do Giovanni é como, não vai dar certo pra mim isso aqui. Então, o casal ali, eu acho que a Georgia tá ainda esperando pra ver o que vai acontecer. Vamos esperar para o próximo capítulo. Mas, na minha opinião, acho que o Giovanni tá interessado nela. E aí, depois, na noite, né, ele encontrou com a Gargana, né? Porque depois que a Gargana, né, terminou a conexão dela ali com o Giovanni, ela investiu no outro cara que ela tava conversando, que eu acho que era o segundo lugar dela, que era o Parme. Então, quando ela firmou com o Parme, uma conexão assim, super fofinha dos dois, eu gostei das conversas dos dois. Eu achei que eles vão ter bastante desafio pela frente, tanto com a família quanto sobre cultura. Ela tem que a família tem preconceito com ele. Então, eles são um casal assim, que entrou ele sabendo onde ele estava se metendo, né? Então, gostei bastante que os dois têm muito consciência das dificuldades que eles vão enfrentar. E aí, eles decidiram ficar juntos, teve face to face, eles conheceram, foi bem legal a conexão deles. E aí, mais pra frente, na lua de mel, quando a Jordana e o Parme estão muito bem assim na lua de mel, estão se conhecendo e tal, eu não senti o Parme muito seguro, mas eu acho que a Gergana, sim, tá gostando do Parme. Ver como vai ser a relação, né, dela conhecendo a família dele e ele conhecendo a família dela. Gente, acabei ficando sem bateria no computador, mas pra fechar, assim, o Giovanni depois ficou buscando a Gergana pra conversar. E aí no evento, né, de todos os casais, e a Gergana como, eu não quero saber de você. Tipo, pra mim eu já disse tudo que eu tinha que te dizer. Não quero falar com você. Tchau. E por último, que não foram pra lua de mel, que não foram a lua de mel, né, que é o Yanni e o Alessandro, que é o meu casal favorito. Esse sim, eu achei as conversas bem profundas sobre morar fora, ver os pais envelhecendo, criação. Foi, assim, o casal que eu acredito que tenha tido a troca mais real, assim, na minha opinião. E eu adorei encontros dos dois, o face to face, porque ele não, na cabine ele não tinha pedido ela em casamento, né? Tinha falado, só vamos continuar essa jornada juntos. E aí sim, no face to face, ele pediu pra ela em casamento, então foi bem perfeita essa cena, assim. Então, eles não foram pra lua de mel e só vão aparecer agora na fase de morar junto. Então, esse é o meu casal favorito, mas vamos ver como morar junto se vai continuar ou não. E o teaser, eu assisti o teaser e foi horroroso, assim, a energia toda errada. Não tinha ninguém em sintonia, só briga e choro. O único casal que deu pra ver que tava em sintonia era a Ione e o Alessandro, e o Parmi e a Gergana bem, mas assim, a família bem contra a eles, né? Não teve nada assim do casal, mas sim a família. Se eu for apostar hoje que alguém vai casar, vai ser a Ione e o Alessandro. Se tiver que apostar em alguém, vai ser nesses dois. E é isso, né? No geral, pra mim a edição decepcionou muito, as músicas não foram legais, zero conexão, zero emoção, nada marcante, assim. Parece que os homens ficaram cozinhando as mulheres até verem as outras mulheres e decidir se gostavam ou não, se queriam casar ou não. Então achei muito chato. É isso, pra mim o único ponto positivo foi que mostrou como eles fizeram a conexão, que em algumas edições às vezes deixa passar. E esse a gente viu qual foi exatamente a conexão, mas não viu nada mais disso, assim, foi muito superficial tudo. Vamos acompanhar, né, os próximos episódios e ver se isso melhora um pouco. E é isso, obrigada por assistir e comenta aí o que você achou dessa temporada. Valeu!